Hum. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Mas para mais uma quinta-feira de estudo, é com muita alegria, com muito prazer que nós nos reencontramos, né, para dar continuidade a esta obra maravilhosa, Entre a Terra e o Céu, que é a sétima obra dessa coletânea de 13 livros do nosso querido André Luiz, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Hoje nós teremos na harmonização a Janice Sampaio, na prece inicial a Vanessa e na prece final a Yara Bastos. Nós possamos abrir a nossa mente para nós ouvir tudo que Jane trouxe para dividir conosco, para que nós possamos depois fazer as nossas reflexões. Então, do livro, boa noite a todos. Do livro Esperançar, psicografia de César Braga Said, ditado pelo espírito Amazonas Hércules. Lição 73. Prepare seu melhor sorriso, seu abraço mais caloroso, a palavra mais bonita e ofereça a alguém essa cesta de carinho. Presenteie sem reservas. O afeto que damos com sinceridade sempre retorna, assim como todo plantio nos propicia uma colheita. Dê, mas não espere retorno, ainda que ele faça parte das leis que regem o universo. Muita paz. Pai amado, de infinita bondade, te agradecemos por estarmos aqui reunidos para aprender um pouquinho mais. Ajude, Senhor, no estudo de hoje e no nosso caminhar. Gratos estamos a Ti, Senhor, que assim seja. Graças Obrigado, Vanessa. Obrigado, Janice. Hoje estamos recebendo a nossa irmã, Jane Moreira Correia, né, diretora de doutrina da nossa casa, que irá apresentar e dividir conosco o capítulo 15º, intitulado Além dos Sonhos. Boa noite, Jane, a palavra é sua mesmo. Obrigada, Fernando. Boa noite a todos. É sempre bom, né, nós estudarmos um capítulo dessas obras de André Luiz e a cada momento, a cada capítulo, uma nova emoção, novos ensinamentos e nós vamos bebendo, né, de todo esse conhecimento que é trazido por nós, por essa obra de André junto com o Chico Xavier. Então, hoje nós vamos para o capítulo 15, como o Fernando já falou, que é o capítulo Além do Sonho. E só para fazermos uma introdução, nós vamos começar assim, como se fosse a novela mesmo, né? E no capítulo anterior, né? Para nós podermos só nos situarmos um pouquinho. Não vou me estender muito no capítulo anterior, porque nós vamos falar hoje Além do Sonho. Então, o capítulo anterior foi o capítulo intitulado Entendimento, e foi justamente o capítulo em que vítimas e algozes estiveram frente a frente, amparados pelos benfeitores espirituais, justamente para buscar o entendimento e o início de uma harmonização,
das questões as quais eles vivenciaram em vidas anteriores e que repercutem na vida de cada um nessa encarnação a qual eles estão submetidos agora. A gente sabe que no capítulo anterior, Esteves estava adormecido em casa e foi evocado por Leonardo Pires, que encontrava-se com Antonina, que já estava desdobrada no plano espiritual e juntos estavam passando por um certo acerto de contas. E Leonardo chama Esteves e Esteves vai. E nós vamos até, no decorrer do capítulo, observar como foi interessante a saída para ele, né? Até lá. E nós sabemos tudo o que aconteceu, discussões, algum início de agressões, mas o grupo, né, de benfeitores espirituais estavam perto para poder fazer com que as coisas acontecessem da maneira mais calma possível, entre aspas, calma, né? Porque não foi bem assim. A gente sabe muito bem. E terminado aquelas questões que eles estavam discutindo, num determinado momento, Leonardo é retirado, porque ele estava muito nervoso, muito alterado, e já era quase o final daquele encontro deles. Leonardo é retirado, é levado, e Antonina, logo depois, também é levada para sua casa, acompanhada também por esses benfeitores, até voltar ao corpo físico, porque Antonina estava, né, em desdobramento, enquanto Leonardo, como já era desencarnado, estava em espírito. E quando eles começam a retornar para as suas casas, o Esteves ainda fica um pouco com Clarencio, André e Hilário ali naquele local onde eles estavam se encontrando, e a partir daí começa o retorno dele para a sua casa, né? Para o retorno ao seu corpo físico. E é interessante que é em cima desse processo de retorno que nós vamos falar. Mas antes disso, antes de entrarmos nessa narrativa do capítulo, é interessante nós recordarmos um pouquinho essa questão dos sonhos. E aí nós fomos buscar algumas literaturas, alguns ensinamentos que reforçassem um pouco esse entendimento do momento do sonho. Então, tem um livro de Leon Denis, que ele fala sobre sonho, né? Fala sobre a alma e o sono, e nisso tudo ele fala sobre o sonho. A gente vai até enfatizar um pouquinho mais na frente. E ele diz que o sonho é justamente a lembrança que do que o espírito, né, viu experimentando enquanto o corpo físico descansava. Então, o corpo físico está descansando e esse espírito, então, passa por algumas experiências. Então, o sonho, depois que acordamos, é justamente a lembrança de algumas coisas que nós vivenciamos nesse momento do desdobramento. E aí ele fala sobre um sonho, quando ele é profundo, mais profundo, ele é caracterizado como um sonho de cunho espiritual, que quando o espírito fica realmente livre do corpo, ele vai se desprender da matéria e vai ao encontro dos seres amados, né, dos parentes, dos amigos, dos próprios orientadores espirituais, e esses seres são aqueles que desencarnaram. No entanto, também há a possibilidade dele fazer esse encontro com aqueles que convivem com ele no presente. E aí, quando ele retorna, ele também tem as impressões desse encontro. Então, muitas vezes, nós sonhamos com os nossos parentes que estão aqui, e você acorda e liga para a sua irmã: nossa, sonhei contigo hoje, né? Sonhei que você, não sei o quê.
Ela falou assim, não aconteceu nada disso. Eu disse, mas eu sonhei contigo e aconteceu isso. Ou então, sonhamos com aqueles que já partiram. Então, são diversas vertentes de encontros que nós podemos ter quando o nosso corpo está descansando e nós, o nosso espírito, a nossa alma, né, vai ao encontro, ou é chamada, ou é levada por aqueles que estão também desdobrados ou já no plano espiritual. Lá na questão, para reforçar, na questão 402 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono. Aí os espíritos falam, pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Então, quando eu estou dormindo, quando eu estou no plano espiritual, a gente já viu isso aqui, eu fico mais liberto, eu tenho mais possibilidades. E aí lá ele lembra do passado, ou em algumas situações do presente, e outras também, quando há necessidade, do futuro. Nesse capítulo que nós vamos estudar, ele se desdobra justamente em função desse sonho da noite anterior e traz lembranças a Esteves, vamos ver daqui a pouco, que ficaram muito nítidas na memória dele. E nesse capítulo do Livro dos Espíritos que fala dos sonhos, Kardec, tem uma nota de Kardec que ele faz também algumas observações. Quando ele nos diz que os sonhos são justamente o produto da emancipação da alma que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e das relações. Então, quando eu emancipo a minha alma, eu suspendo aquela relação daquele corpo físico e das relações das pessoas com as quais e os ambientes que eu estou me relacionando enquanto estou ali encarnada e o meu corpo físico está interagindo com tudo isso. Dormi, relaxei, e aí agora eu vou desdobrar, minha alma vai emancipar, eu vou fazer aquilo que é necessário naquele momento. Aí ele diz que daí há uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares mais distantes ou que você jamais viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos. Então, Kardec, quando coloca essa definição, quer dizer que no sonho, às vezes você fala assim, nossa, sonhei, tive um sonho esquisito, né? Fui num lugar que eu nunca tinha ido antes. Aí, na verdade, você pode até ter ido, porque nós sabemos que no sonho nós temos contato com essas questões pretéritas ou não. No entanto, ao retornar, voltamos ao processo de que tudo está teoricamente apagado, eu não vou me lembrar de muitas coisas. Ficam as impressões. E aí ele continua dizendo que daí a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente e nas existências posteriores. E anteriores, perdão. E é isso que Esteves vai passar a observar quando ele estiver já despertado no retorno desse sonho que ele teve com Antonina e Leonardo. E aí tem uma frase interessante que diz que o sonho, sob a ótica da vigília, enquanto o corpo se refaz pelo sono, a alma invariavelmente procura, olha que coisa interessante, a alma procura o lugar ou o objeto a que manda o coração. Aí vem uma reflexão interessante para a gente. O que eu, antes de dormir, estou pensando, estou vendo, estou fazendo, que vai preparar essa minha psicosfera aqui para que no momento em que eu durma,
Quem vem me buscar? Para onde eu vou? E aí a importância do hábito de antes de dormir, você fazer leituras edificantes, fazer a sua oração e evitar entrar nos conflitos existenciais, nem sempre é fácil. Às vezes a gente vai dormir com 1000 preocupações na cabeça, mas ao mesmo tempo é interessante que a gente procure sanear os nossos pensamentos, fazer uma higiene mental, para que no momento desse desdobramento eu possa ter ao meu lado quem? Os bons espíritos. E não aqueles, né, que vão me levar para lugares que, na verdade, talvez eu fosse em muitas outras encarnações, mas agora não. Bom, aí vem o capítulo, né? Nós vamos falar um pouco sobre o capítulo, mas vamos fazer algumas leituras direto do texto, porque são alguns detalhes que eu achei muito interessante nós observar. Então, o capítulo, ele, na verdade, ele vai atualizar para nós, nesse novo contexto que vai ser apresentado, os envolvidos no capítulo anterior e vai nos apresentar uma nova irmã, né? E essa irmã vai nos trazer fatos e novas reflexões, e fatos importantes. Então, como começa o capítulo? Esteves, ele se encontrou com Antonina e Leonardo, né? E depois de tudo aquilo que aconteceu, ele começa a retornar para o lar. Pela narrativa, é madrugada, início, né, da manhã já, no livro André fala que era em torno de mais ou menos 5h30 da manhã, e ele vai passando pela rua em direção à sua residência, e já tem pessoas se movimentando para o trabalho. Né? Já existe um movimento da vida cotidiana das pessoas, mas ele está desdobrado, ele está indo para casa. E, de repente, ele percebe que nossos amigos, Clarencio, Hilário e André, estão com ele. Mas ele está com a impressão de quê? Do sonho. Ele é o Esteves que estava no sonho. Parece ter redundante, né? Mas é isso mesmo. Então, nisso, Clarencio se volta para o Esteves e oferece a ele o braço para apoiar, para ajudá-lo a levar. Só que ele, pelo que a narrativa nos diz, ele prorrompeu, né, em súplica. Ele deu não, aqui não, talvez uma coisa assim. E ele diz, não me prenda, não me prenda, eu sou vítima. Porque ele estava se sentindo ainda naquele lugar, naquela cela, naquele espaço no qual eles ficaram confinados lá, tentando resolver as suas questões. O ministro, né, quer dizer, Clarencio, absteve-se de continuar em sua afetiva manifestação. E aí Esteves, um passo vigoroso de quem carrega um fardo de aflição, o inimigo de Leonardo retirou-se para a via pública, regressando ao aconchego doméstico. E, nesse momento, em movimentos muito rápidos, eles conseguiram também chegar junto ao Esteves na casa onde ele residia. Ele até tentou se desvincular dele, fingir que estava se escondendo, mas, logicamente, eles eram espíritos, né? Então, eles conseguiram acompanhar o Esteves até o momento em que ele entra em seu quarto e tenta retornar ao corpo. E aí, no livro, eles nos dizem que o ministro, sem molestá-lo, amparou afetuosamente. E Esteves, pouco a pouco, recuperou a calma. Então, nesse momento, Esteves consegue retornar ao corpo físico e adormece. Mas ainda, né, um pouco agitado, mas foi acalmando. E quando dá mais ou menos quase 6 horas, o relógio dele toca e ele
desperta. E aí ele desperta ainda, né, com uma sensação estranha e guardando justamente a impressão de um sonho ruim que ele teve. Não sabe exatamente tudo o que aconteceu, mas ele teve aquela impressão, como muitos de nós, em alguns momentos do nosso dia a dia, às vezes acordamos de manhã e assim, nossa, esquisito, acho que eu tive um sonho tão estranho essa noite, mas a gente não consegue lembrar. Só que no caso do Esteves, ele consegue ter alguns lapsos, né? Algumas coisas de lucidez do que aconteceu. Não exatamente, especificamente da forma como aconteceu. E quando Esteves se levanta, ele começa a se arrumar e de um bolso caiu, como diz no livro, um cartão com o nome Mário Silva, enfermeiro. Quando fala assim, cartão, na data de que esse livro foi publicado, devia ser um cartão. Hoje nós diremos, o crachá dele caiu no chão, né? E estava lá Mário Silva, enfermeiro. Então, quem é Esteves encarnado? No momento em que essa história está se processando. Ele é Mário Silva. E nós sabemos que Esteves, tanto ele quanto Leonardo, foram enfermeiros, né? Estiveram juntos como enfermeiros na Guerra do Paraguai. A gente já ouviu essa história. E ele continua nesta encarnação agora como enfermeiro. E aí ele vai até um dos cômodos da residência onde está uma senhora. Chegando lá, ele faz uma saudação carinhosa e essa senhora, muito bem humorada, a gente percebe então que ali é a mãe dele que está aguardando e ela diz assim: onde esteve essa noite, meu filho? Seu semblante carregado não me engana. Intuição de mãe, né? Mãe que conhece os filhos. Mãe que quando um filho tem qualquer coisa acontecendo, a gente consegue captar nas feições, no olhar, o que está acontecendo. E ela percebeu logo isso, na hora que o filho chegou e falou com ela, né? Aí ele diz para ela, um sonho horrível, mamãe. E começa aí, nesse momento, a impressão do sonho que ele teve. Porque agora ele vai começar a fazer a narrativa do que ele entendeu daquele sonho. Nem sempre nós lembramos tudo que acontece. Às vezes, o que lembramos é o finalzinho. E muitas vezes, durante o dia, a gente começa a lembrar de outros aspectos. Aí ele diz assim: sonhei que alguém me chamava à distância, em voz alta. E acreditando tratar-se de algum doente em estado grave, não vacilei. Corri ao apelo, mas ao invés de topar um quarto de enfermo, vi-me de imediato numa cela mal iluminada e úmida. Então, no sonho, ele usou a característica do que ele tinha no íntimo dele, no coração. Ele era enfermeiro, então ele foi socorrer. Já que alguém o estava chamando, ele ainda tinha aquela impressão. E ele correu para ajudar. Quando chegou lá, não era, ele se deparou com essa cena, uma cela mal iluminada e úmida. Aí vamos fazer um parênteses, né? Tem um estudo feito pelo Jorge Elahá, que ele fala sobre o sonho, o sono e o sonho. E ele usou como base o livro do Leon Denis, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele tem um capítulo que fala a alma e as condições do sono. E é interessante que o Jorge Elahá, ele começa, né, esse estudo dele falando que o sono ele é justamente aquele desprendimento que nós sabemos, que o corpo fica e o espírito, né? Que a alma, o espírito envolvido pelo perispírito, pode viver, ele ainda fala, pode viver uma experiência fora do corpo, porque nem sempre, não é regra
pelo menos que a gente saiba, que toda noite, quando nós dormimos, nós saímos e vamos fazer alguma coisa fora. Pode ser que não. E aí, nesse livro, nesse capítulo do livro de Leon Denis, ele faz distinção de 4 tipos de sonhos. Eu já comentei alguma coisa no início, né? Ele diz que o primeiro são os sonhos que ele caracteriza como cerebrais ou mentais. Os outros são sonhos espirituais. O que são os sonhos espirituais? São os sonhos do nosso passado, são os sonhos relacionados ao nosso presente e são os sonhos premonitórios. Desses sonhos cerebrais, que eles chamam, mentais, que são ligados às questões bem atuais mesmo, são sonhos em que, na verdade, o espírito não consegue nem se desprender. Por quê? Aí ele diz assim, que quando o espírito não consegue efetivamente se desprender, ele está tão cansado, tão estressado, tão envolvido com as questões da vida moral, que quando chega o momento do sono, muitas vezes as coisas que foram vivenciadas durante o dia ele acaba sonhando com aquilo. Ele não consegue sair, na verdade, ele não consegue se desprender, ele não consegue relaxar, ele está tão preocupado, o que até o Jorge fala, que são os resíduos cerebrais, né, que ficam na mente dessa pessoa, dessa alma, desse espírito, que ele não consegue, ele fica aprisionado ao corpo dele e ele não consegue se desprender. Esse é um tipo de sonho. Então, nesse, não há esse desprendimento, né? Ele fica ali, envolvido com muitos problemas. Então, quando a gente... aí um alerta para nós, que nós tentemos, né, nos desvencilhar o máximo que nós pudermos das grandes preocupações que às vezes nos puxam, nos deixam ali agarrados naquilo que a gente vivenciou durante o dia. A gente sabe que falar, né, às vezes é muito fácil, mas na hora, realmente, a gente não sabe o nível de preocupações que as pessoas têm. E aí, por isso, a importância da meditação, né? A importância dessa higiene mental que a gente deve promover no nosso ser para que nós possamos realmente relaxar. Bom, então esse seria o tipo dos sonhos cerebrais. Dos outros sonhos, dos espirituais, o que vai mais interessar para nós nesse momento seriam os sonhos relacionados ao passado. Porque é exatamente isso que aconteceu com o Esteves, agora Mário, né? E que ele vai relatar. Então, Leon Denis, ele diz que os sonhos do passado são as memórias armazenadas na intimidade do nosso ser que começam a vir na nossa lembrança. Então, aquilo que está armazenado lá. Despertos, acordados, nós não conseguimos acessar essas memórias, porque elas estão mais profundas, né? Fazendo com que voltemos a experimentar coisas que já vivemos no passado. E essas coisas, elas são situações que ficam amarradas na nossa história. E elas vão nos prendendo em situações no nosso dia a dia, como nós estamos vendo com Zulmira, com Amaro, com Odila, que está lá perturbando, né? Zulmira, com Antonina, Leonardo, que lá desencarnado não consegue, e agora temos esse novo caso, que é a questão do nosso amigo Esteves, que nós sabemos que é Mário Silva, que também está enredado em todo esse processo. Então, ele diz que são essas coisas do passado que podem estar amarrando, né, a nossa história. São as questões mal resolvidas, com pessoas, com grupos. São, muitas vezes, situações relacionadas às guerras, no caso dos conflitos, né? Nacionais, mundiais, etc. Uma violência que foi sofrida,
às vezes uma questão um parto que me deixou mal, a partida de alguém que foi de uma forma tão abrupta que não se consegue esquecer, às vezes um naufrágio, e muitas outras. Eu até comento, às vezes, eu brinco, gente, eu acho que na outra encarnação eu morri num naufrágio, porque eu não consigo ver a hélice de um navio. Se eu passar perto de um navio ancorado ou que seja, e eu vejo ele muito alto, a âncora e a hélice, parece que eu vou ser sugada por aquilo. Então, são essas impressões que nós ficamos, que vêm certamente de situações que nós vivíamos em outros momentos das nossas vidas, né? Então, no caso de Esteves, ele começa agora a fazer a narrativa para a mãe dele do que ele percebeu desse sonho. E olha que coisa interessante, porque o próprio André Luiz diz assim, que ele começa a narrar com os recursos da imaginação de que ele dispunha naquele momento para corresponder àquilo que tinha acontecido, né? Não exatamente exatamente do jeito que foi, mas muito parecido. Então, a leitura do texto, lá no texto, ele começa assim: ó, era um perfeito cubículo de prisão, onde me surpreendi encarcerado. De repente, junto de um criminoso de mau aspecto e de uma infortunada mulher em pranto. Ele lembra, né, de algumas coisas com bastante clareza. Senti tanta simpatia pela moça desventurada, a gente vai ver por quê daqui a pouco, cenas depois dos comerciais. Quanta aversão pelo réu de medonha catadura. Então, ele tinha uma certa simpatia pela moça, mas para o outro causava mal para ele, a sensação que ele teve. Tive, porém, impressão nítida que nos conhecíamos. Um misto de ódio e sofrimento. Me tomou de salto junto deles, principalmente ao lado do infeliz, cujo olhar se me figurava cruel. Perguntava a mim mesmo por que não me retirava de tão detestável ameaça. Mas, enquanto o homem me repelia, a mulher me procurava, me provocava o maior enternecimento. Por mais estranho que pareça, experimentava o desejo de agredi-lo e de acariciá-lo ao mesmo momento. Sentimentos assim antagônicos, né? Um, ele quer triturar, a outra pessoa, ele quer acariciar, ele quer acolher, né? Ele sente algo de muito bom. Aí ele continua: achava-me em expectativa quando o criminoso avançou para mim com o propósito evidente de liquidar, ao passo que a pobrezinha procurava defender-me. Nós vimos isso, né, no capítulo anterior, apresentado pela Yara. Estava atônito, ignorando o condenado pretendia assassinar-me ali mesmo, quando tentei uma reação à altura. Cego e incompreensível rancor ia precipitar-me sobre ele quando, rápido, apareceu um delegado, policial. Quem era o delegado? Né? Clarencio, né? O grupo que estava com ele era Hilário e André Luiz. Mas para ele, que não sabia agora, como Mário acordado, ele não sabe dizer quem exatamente. Para eles, como ele estava numa cela, aqueles dois ali eram delegados, os policiais que estavam com ele, os ajudantes. Seguido de dois guardas que entraram na contenda impedindo o mau impulso. Então, nesse momento, eles conseguem conter, né, pela narrativa do Mário, e fazer com que aquela questão toda ali começasse a ser
finalizada. Aí ele fala que o chefe, né, o chefe é o Clarence, segundo percebi, de um só golpe, conteve o agressor. Na verdade, o que Clarence fez foi colocar energia em cima do Leonardo para conter aquela ira dele naquele momento. E aí ele segue falando sobre esse episódio que houve dentro da cela. Ele termina dizendo: logo após, acomodando em uma velha cadeira, conduziu a jovem para o interior do cárcere. Aí ele acha que o Leonardo foi para uma cela e a jovem foi para outra. Mas, na verdade, Antonina tinha sido conduzida para o seu próprio quarto para retornar, né, ao seu corpo físico. Então, a interpretação do Mário é interessante, porque ele, como disse André Luiz antes desse parágrafo que ele narra o episódio, ele usou os recursos que ele tinha naquele momento. Então, pode ser que muitas vezes, ao termos algum sonho e tentarmos reproduzir, falando para alguém aquilo que nós sonhamos, nós vamos usar essa interpretação usando aquilo que nós conhecemos agora. Vocês vejam, porque essa questão toda aconteceu, não foi dentro de uma cela, né? Não há uma narrativa no capítulo anterior que fale desse jeito, e nem de policiais. Mas Mário se utilizou disso para interpretar. E aí ele termina e fala assim: depois, não consigo precisar de recordações. Sei apenas que me pus a correr, em fuga para a nossa casa, de vez que os policiais se mostraram igualmente dispostos a recolher-me. Ele achava que ia ser preso. Tanto é que ele fala, né, lá no início do capítulo: não me prendam, não me prendam, porque ele achava que ele estava ali, que ia ser colocado no xadrez junto com os outros. E aquela senhora, né, como diz André, aquela velhinha, que escutava atenciosa, comentou com calma: há sonhos que valem por terríveis pesadelos. Sábia, né, essa senhora, e aí ele diz para ela: é o que eu senti. Foi exatamente isso que ele sentiu. E ela percebeu isso. E na leitura do capítulo, a gente percebe, né, quando ela começa a fazer algumas colocações, que é uma pessoa muito intuitiva, muito inteligente, muito perspicaz, porque percebe o que está acontecendo e vai exatamente ali no âmago da questão. Bom, aí nessa narrativa, na verdade, isso nos traz essa interpretação revestida assim, de tudo que estava contido naquele episódio, mas dentro daquilo que naquele momento nosso amigo Mário conseguia perceber. E a mãe, continuando intuitivamente incrível, ela diz assim para ele: meu filho, o sonho terá alguma relação com a nossa Zulmira? Vamos lá, gente, mais um personagem. Vamos fazer tricô, vamos fofocar um pouquinho. Tem mais coisa aí para acontecer, né? Aí ela continua: a mulher com quem simpatizou não seria acaso nossa velha amiga, e o homem que lhe inspirou tanta repugnância não poderia ser interpretado como sendo o esposo dela? Bom, a gente sabe que na verdade não era, né? A mulher era a Antonina e o homem era o Leonardo. Não era a Zulmira, nem era o Amaro, mas já sabemos que eles fazem parte desse enredo aí, né? Junto com o Mário. E aí ele diz: você nunca mais teve, ela diz, você nunca mais teve notícia de nossa companheira? Ele: não, tenho apenas a informação que mora aqui mesmo, onde o marido é ferroviário importante. Conclusão: a Zulmira, da qual a mãe dele falava, é exatamente a Zulmira que nós conhecemos, que é casada com o Amaro, né? Aí ele fala: nunca pude entender ela, né? Nunca pude entender a atitude. Temos anos de convivência, tantos projetos de felicidade. Trocar assim por um viúvo acompanhado de 2 filhos.
A gente começa a ver o que nisso? O grande quebra-cabeça que é, né, a história desse livro, as peças começam a se encaixar uma na outra. Já temos mais algumas observações aqui importantes, com algumas pecinhas lá para serem colocadas. E o moço, né, com um gesto de amargura, disse assim: ora, mamãe, embora, né, eu estou usando uma interpretação que talvez não seja dele, mas uma hora dessa, ora, mamãe, evitemos recordações sem proveito. Zulmira não deve aparecer em minha memória, e esse Amaro que ela desposou é um ponto negro em meu coração. Olha a amargura, né, que ele sentia com relação ao fato de ter sido preterido, né? Zulmira o preteriu em favor de Amaro. Creio que o melhor sentimento para eles dois na minha vida íntima é o ódio com que reúno as minhas lembranças. Aí eu fiquei pensando assim, como é que a gente pode ter como melhor sentimento o ódio pelo outro? Aí, se a gente pegar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que fala, né, sobre amar os vossos inimigos, tem uma frase que diz assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus e o ódio o distancia deles. E é uma grande preocupação também para a mãe de Estevão. E aí ele continua dizendo que o sonho foi um pesadelo, né? Alguma preocupação precisa, uma intoxicação alimentar, dá uma desculpa, como se fosse qualquer coisa que tivesse acontecido. E ela fala, cá para mim, estou certa de que à noite reencontramos as pessoas que amamos ou detestamos. Procuro os afetos ou os desafetos do caminho para acertar as próprias contas. Por isso, na hora do sono, olhai, né, orai e vigiai e orai, para que nós possamos ter o melhor amparo no momento em que nós formos ter com qualquer um que seja no desdobramento do nosso sono. E aí chega uma hora, né, que André Luiz, sendo André Luiz, o nosso querido espírito investigativo, ele começa na cabeça dele. A gente lembra de todos os livros, né? Preparando-nos para a retirada, trazia o meu cérebro castigado por obsediantes interrogações. Imagina, quantas dúvidas não passam na cabeça de André nessa hora, com todas essas informações que ele obteve. Encontrávamos um novo capítulo da história de Evelina, da oração de Evelina, lembra daquela oração refratária que ela fez lá no início? Amar e Zulmira, mencionados pelo enfermeiro, seriam as mesmas personagens que havíamos visitado anteriormente? E, logicamente, que Clarencio, com a sua percepção e, logicamente, na leitura do pensamento de todos, ele diz: já sei o teor das tuas interrogações. Realmente, o nosso amigo foi noivo de Zulmira, a senhora obsediada que conhecemos. Pronto, fechou um pedaço do nosso quebra-cabeça. Pretendia desposá-la, mas foi preterido no coração pelo Amaro, que lhe deve assistência e carinho. O passado fala no presente e acham-se enredados numa teia de compromisso que lhes reclama um resgate. Então, André quer saber se haverá alguma questão, algum desdobramento disso tudo, e o Clarencio diz que inevitavelmente, né, que vão ter que resolver isso aí. E nesse instante, a mãe o Esteve sai para o trabalho, a mãe começa as tarefas diárias e ela varrendo, e no momento que está varrendo, ela começa a orar pelo filho, rogando a Jesus que o abençoasse, porque ela sabia, ela tinha plena noção do que esses reencontros com Zulmira, com Amaro, poderia causar
no filho dela, porque ela já sabia o quanto ele tinha sofrido, e ela velava por ele. Então, nesse momento, ela começa a orar, e a gente sabe que a oração funciona como se fosse, né, um bálsamo para as nossas dores, para os nossos problemas, para as nossas questões. E a gente espera que quando nós passamos as orações, nós sejamos atendidos. E nós somos, até porque Kardec diz que Jesus nos ensinou a orar como uma necessidade básica do espírito. E principalmente quando nós colocamos na oração a nossa sinceridade, quando nós colocamos na oração aquilo que nós realmente queremos, que é o bem do outro, nós somos socorridos pelos bons espíritos. E é nesse momento que a mãe dele começa a orar pedindo pelo filho, para que ele possa ser amparado. E aí lá no livro ela vai finalizando dizendo que anotávamos as reflexões na mente preocupada. Sabia quanto custara ao moço renunciar à mulher escolhida. Conhecia-lhe o temperamento enigmático e receava tornar a vê-lo atormentado e vencido. O pensamento em prece escapava-lhe da cabeça como tênue esguicho de luz. Olha que coisa interessante, né? Na hora que ela orava, pedindo pelo filho, com toda aquela emoção no coração, do alto da cabeça dela, como diz aqui, tinha um esguicho de luz. O que ela pedia para o filho. Aí vem a ajuda espiritual. Nesse momento, o que Clarencio faz? Clarencio chega perto dela e transmite a essa mulher, como ele colocou, forças calmantes, para que ela tivesse o coração sossegado. E, logo em seguida, ele chega para André Luiz e para Hilário e fala, né, que nossa irmã, aí vem o nome dessa irmã que nós não tínhamos falado até agora, essa irmã, Minervina, é velha conhecida. Recebeu nos braços meia dúzia de filhos, que tem sabido conduzir admiravelmente, coração abnegado, alma rica de fé. Então, logicamente, há um merecimento, né, desse amparo, há um merecimento dessa mãe que está sendo justamente atendida. E depois nós vamos ver um pouco mais outras coisas que vão acontecer. Aí André diz que eles a abraçam carinhosamente na despedida. E, logicamente, André e Hilário pretendem fazer o quê? Eles gostariam de ir ver como é que ia ser o dia do Esteves, mas ele tinha depois um trabalho, cirurgia para assistir, não sei o quê. E aí o Clarencio diz para ele assim: não convém incomodar nossos amigos no curso das obrigações diuturnas, provocando elucidações que seriam desagradáveis e fora de ocasião. Por que eu tenho que ficar lá perto deles, estimulando as lembranças de coisas que aconteceram no sonho dele, na madrugada, no momento em que ele estava dormindo, se ele naquele momento tem que estar totalmente voltado para aquele dia que ele tem que viver, as tarefas às quais ele tem que cumprir. E aí ele fala, aguardemos a noite, porque enquanto o corpo físico se refaz, a alma invariavelmente procura o lugar ou objeto que imanta o coração. Aí eles ouviram o orientador, se calaram e, então, aguardam a noite para começar uma nova orientação nesse contexto todo, nessa história que a gente ouviu agora. Aí, depois disso, são cenas do próximo capítulo, que eu não vou falar, porque aí nós temos que guardar a emoção para o próximo facilitador, né, e para a próxima semana. Então, agora eu abro o microfone para vocês.
consegui terminar cedo, viu? Foi muito bom, Jane. A gente vê como é que os capítulos são ligados, encadeados, né? As coisas vão sendo colocadas, vão sendo levadas, e é isso aí. Eu já conheço o livro todo, É, mas já tinha lido esse livro, mas muita coisa não me lembrava mesmo, né? Então, agora, cada capítulo a gente vai recordando e as lições que são deixadas para nós, nossa, é. isso aí, muito bem, É muito interessante. boa a sua explanação. Personagens, você tem que ir ali anotando cada um deles, porque você vai. É, é uma rede tão grande, organo É, orgânico do negócio, a árvore genealógica encarnada e desencarnada é a complicado. gente esquece, né? As personagens todas estão lá para trás, aí aparecem outras, aí daqui a pouco elas estão, você vê que todas estão ali intrinsecamente ligadas, amarradas, né? E tem que haver aí esse entendimento, tem que haver esse desfazer os nós, né? É muito, muito bacana. Muito bom. Parabéns, Lohane, Jane. Lohane, você quer falar? Ela está com a mãozinha levantada. É, É que eu estou no Então, celular. Jane, eu quero falar que esse capítulo, quando eu comecei a ler o capítulo, né, e fui lendo, né, não fui elaborando ideia nenhuma, né, porque eu achei, né, assim, né, que seria mais conforme você abordou, né, fez essa abordagem sobre os sonhos, né, mas quando chegou na Zumira, eu, assim, gente, fiquei impactado, conforme ela falou, eu também já tinha lido esse livro, mas 300 anos atrás, e a gente se, né, esquece, né, assim, gente. Aí quando você lê esses livros, cara, você fica assim, gente, o que que me chama mais atenção? O enredo, André Luiz, Clarence, não sei o quê, ou a capacidade mediúnica de Chico Xavier? Como que foi elaborado esse enredo, né? Tudo de uma forma totalmente estruturada. Eu fico assim impressionado. Muito bom mesmo. Seu estudo foi Quando você maravilhoso, tá? consegue encaixar ali, é aí que você vê que o negócio é muito complexo. Caramba, Nossa Senhora! E uma pessoa, né, com quarta série primária, né, fazer né, conseguir filtrar e transmitir é muito, muito, muito bom mesmo. um canal maravilhoso Lohane, e um mentor muito, muito bem preparado, né? Porque para haver essa fluidez da história toda, encadeamento, é fantástico. Cada dia mais fã dos dois. e outra coisa também importante, né, que eu observei, né, o resgate que a gente está fazendo dessas obras. Você citou aí o Leon Denis, né, É, porque, né, infelizmente essas obras estão caindo no véu do esquecimento. A gente quase não fala delas, né? E sempre que a gente apresentar um tema, a gente podia resgatar essas obras, despertar a curiosidade de pesquisar elas. esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é interessante porque ele tem capítulos em que ele vai enfatizando essas questões do espírito, em cada área, né? Na ciência, na biologia, na química, na psicologia, né? Então, cada capítulo ele vai dando a possibilidade do leitor, daquele que está lendo, dentro da sua área de conhecimento, entender um pouco mais, né? Ele faz essa viagem pelas áreas do conhecimento. Então, essa parte mesmo que fala da alma e dos sonhos está no capítulo que abrange os aspectos da psicologia, né? Aí a São gente livros que podem ser estudados por nós mais tarde, eu não sei, de repente. Não sei se eles exigiriam
a presença de alguém que fosse, né, por exemplo, psicologia, filosofia, alguém que fosse mais preparado para isso, Mas esse né? E a livro a gente já gente estudou ele, o Destino do Ser do já. Destinador. A gente fez nas noites de terça-feira presencialmente, nós fizemos. O Fernando Lohan está com a mãozinha levantada aí, hein? Eu perguntei para ela se ela gostaria de falar. Quando ela troca, aí para mim aqui parece já ser a mãozinha. Lohane, você gostaria de perguntar, colocar alguma coisa? Ah, eu gostaria de perguntar sim. Então pergunte. Oi, Jane, boa noite. Essa questão do sonho, eu sempre tive muita dúvida, porque o que sempre aconteceu comigo? Desde criança, eu sempre tive esses sonhos, né, que a gente considera pesadelos. E, assim, desde os meus 5 anos de idade, a minha mãe me ensinou a rezar o Pai Nosso e Ave Maria. E eu sempre, antes de dormir, eu nunca deixei de fazer a prece. Então, todas as vezes que eu tinha esses tipos de sonho, eu acordava durante a noite, e eu pequena, eu chorava muito, eu fazia a prece e eu ia, assim, acalmando, né? E com o passar do tempo, depois que eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu comecei a ver que aqueles sonhos estão todos dentro dos livros que eu leio, né? Então, às vezes as pessoas falam assim: ah, você vai ler esse livro, ele é pesado, ele é mais coisa, mas assim, para mim, não é porque, eu não sei se é porque eu acostumei, mas é tudo o que está ali dentro dos meus sonhos. Então, eu não sei o porquê disso, porque quando a gente é criança, a gente não tem. Assim, a gente tem uma vida mais leve, a gente brinca e tudo mais, e a gente está mais tranquilo até para dormir, né? Então eu não sei o porquê que acontecia isso, mas assim, desde então eu não durmo sem fazer prece. Mesmo se acontecer de eu dormir, eu acordo de madrugada e faço a prece. Porque aí, com o tempo, foi até amenizando, não sei se foi por conta do entendimento. Então, quando hoje, no estudo de hoje, que falou sobre os sonhos, eu estou aproveitando para tirar essa dúvida. Olha só, nós sabemos que, né, há esse desprendimento. Assim, em qualquer idade, qualquer faixa etária, você vai, o teu espírito, enquanto adormecido, ele é levado para ser instruído, para tomar contato com alguns conhecimentos, independente da faixa de idade. E o espírito, a gente sabe que não é o espírito, uma criancinha. Você pode ter uma pessoa bem mais velha que tenha um espírito menos adiantado do que um jovem de 7 anos de idade. E o que acontece quando nós temos até 7 anos de idade? Nós estamos ainda muito ligados ao que a gente viveu e o que a gente trouxe do plano espiritual. A gente está com esses canais muito abertos, porque o nosso sistema nervoso central, ele, né, as sinapses, as ligações neurais, elas são as últimas de todo o nosso corpo. O sistema nervoso é o último a sofrer toda a sua conformação quando você nasce. Então, até 7 anos de idade, tudo que você está vivenciando. O teu organismo está sendo trabalhado, você está tendo conhecimento do seu corpo, você está tendo conhecimento do tempo e do espaço, você está tendo conhecimento do que de onde você está, para onde você vai. Você vivencia através do corpo. É o que a gente faz muito quando trabalha com psicomotricidade com a criança. Ajuda ela a se conhecer. Internamente também. E nisso, quando nós estamos nesse processo de infância, primeira infância principalmente, nós ainda estamos muito ligados ao que nós
fomos na encarnação anterior e outras encarnações, mas principalmente no anterior. Nós temos ainda uma percepção muito grande de coisas que nós vivenciamos. E nos sonhos, nós vivenciamos isso. Quando a criança dorme, às vezes ela tem muito pesadelo, ela fala, tem o amigo imaginário, né? O amigo imaginário também é o amigo que, às vezes, é lá o seu mentor, seu amigo, aquele que está te acompanhando. A criança, ela tem recordações de situações que ela viveu e que você não consegue explicar por quê. Eu tenho um exemplo clássico disso em família. Meu filho, uma vez, entrou no restaurante, ele tinha 3, 4 anos, e a gente viu um cigarro assim, cortado na porta do banheiro do restaurante. Ele falou, o que é isso? Eu falei, isso é cigarro. É proibido fumar. E o que é cigarro? Não tinha ninguém na família que fumava. Eu não convivia com pessoas que fumavam. Aí ele falou assim, aí eu expliquei para os dois o que era cigarro. Aí eu estava levando para a creche, quando eu estava indo, aí ele no banco de trás, sentado na cadeirinha, do nada ele falou assim, na minha outra vida eu fumei muito, mas nessa, e foi muito ruim, nessa eu não quero mais. E ele teve problemas respiratórios na infância, primeira infância, né? Muitas alergias. Então, essa memória fica. E nos sonhos a gente tem essa característica. E quando a gente aprende, sempre que a gente fala assim que a gente aprende, nesse domínio cognitivo que nós temos, toda informação que você recebe, aí você está aprendendo alguma coisa. Aí você, nossa, eu já ouvi isso. Acho que eu já estudei isso. Porque uma informação que você recebe, ou ela é nova, né? É uma coisa que você nunca aprendeu, ou você vai encontrar é, ressonância em algo que você já conhece, que muitas vezes você não sabe o que é. Quando você fala que muitos dos seus sonhos, muitas das coisas que você lê estavam nos seus sonhos, é porque você, certamente, reativa essa memória que você tem de coisas pelas quais você já passou, né? Quando, eu acho que foi, gente, me corrija, não sei se foi Barçanufo, que quando começou a ler o Livro dos Espíritos, achou que conhecia tudo aquilo. Bezerra. Bezerra de Menezes. De Menezes. Ele disse, nossa, mas isso aqui para mim não é novidade, já conheço tudo isso. Né? Então, isso, por quê? Porque você vem também com essa memória para lembrar de algumas coisas, outras você tem que esquecer. Né? A espiritualidade te ampara para que você não sofra com lembranças ruins, mas faz parte da nossa trajetória essas lembranças. E a orientação da sua mãe com relação à oração, fundamental, que foi o que a gente falou no início também. É que a gente ore, que a gente peça exatamente que nós sejamos protegidos no momento em que vamos desdobrar. Então, oração fundamental. O Pai Nosso, Ave Maria, ou aquela que venha do fundo do teu coração e você pede a proteção. Como Kátia Pontes falou outro dia numa palestra dela, se você não conseguir orar, você só fala assim, Deus, boa noite. Jesus, boa noite. Né? Porque eles já estão ali do teu lado. Tirei tua dúvida? Obrigada, Jane. Muito obrigada. Boa noite. Já alcançamos a nossa hora, eu vou convidar a nossa querida Yara para encerrar. Lembrando a todos que semana que vem nós estamos recebendo o Américo Sucena, lá da Associação Espírita Mãos Unidas, lá de São Paulo. Então, estão todos convidados. Yara, por favor. Foi só fechar a porta ali por causa do barulho. Então vamos orar, vamos nos conectar agora com Jesus, com nosso Pai, com a nossa Mãe Santíssima e agradecer por esse momento tão rico de esclarecimentos, de conhecimentos que nós precisamos ter, que nós precisamos levar para a nossa vida. Com muita gratidão no coração, pedimos permissão a Deus para encerrar
o estudo do dia de hoje, dando graças a Deus e que assim seja. Obrigado a todos e até